Muito boa noite a todos e todas. Quero desejar as boas-vindas a mais um encontro online, o nosso curso EAD. Estender a boa noite aí, o professor Cleverton. Deixa eu ver, professora Kátia, vi a professora Kátia por aqui, seja muito bem-vinda. Não sei se temos mais algum professor aqui conosco. Professora Romina está aí. Professora Romina, seja muito bem-vinda. E professora Minerva, nossa boa noite aí. E para os nossos alunos e alunas, espero que estejam todos bem. Estamos dando seguimento aí aos nossos encontros online. E hoje, então, estamos recebendo aqui a professora Minerva para falar um pouquinho sobre a disciplina dela, na qual está tratando aí um assunto bem importante, né, sobre inclusão, né, as atividades motoras para as pessoas com deficiência, né, então é um assunto essencial para o professor na escola. Hoje eu vou eu vou fazer os recadinhos do coração no início, porque no final a professora Minerva tem os recadinhos do coração dela, né? Então, vamos inverter. Hoje eu começo com os recadinhos do coração, aí passo a bola aí para a professora Minerva, né? E no final ela também tem os recadinhos do coração, tá bom? Então, uma primeira, né? O primeiro recadinho, né? Trata da atividade da professora Minerva, né? Que nós fizemos uma alteração na data da entrega, tudo bem? Então, já foi comunicado aí nos grupos, né? Mas queria reforçar, né? A data da entrega ficou, então, para o dia 5/10, tá bom? Então, a gente está dando esse tempo aí, né? Ela foi postada hoje, né? Então, a gente está fazendo essa alteração no calendário. E a professora Minerva, depois, ao final, ela vai falar um pouco mais, né? Sobre a atividade, tá bom? Na terça-feira, né, a gente comunicou, a gente não conseguiu fazer o encontro com o professor Gabriel, né, que é da Universidade Estadual de Goiás. Ele teve um problema com a internet, ele ficou sem internet, né, na terça-feira. Então, ele pediu para nós reagendarmos, né, e nós, então, vamos fazer na próxima terça-feira, beleza? Então, na semana que vem, a gente tem segunda-feira um encontro com os grupos de pesquisa da FEF. Na terça-feira, eu encontro com o professor Gabriel. E na quinta-feira, nós temos encontro online, que agora que eu não estou lembrado de qual disciplina, mas aí eu recupero e depois passo para vocês, tá? Mas fiquem atentos aí que na próxima semana, então, né, nós teremos uma atividade na segunda, na terça e na quinta, tá? Então, creio que esses são os recadinhos, tá? Desejo, professor Minerva, uma boa exposição aí da sua atividade, né? Agradeço de coração a contribuição que você tem dado para o nosso curso, né? E é isso, tá? Fica a palavra contigo agora. Tá certo. Obrigada, professor Vitor. Boa noite a todos, principalmente, né, os nossos convidados e os nossos, né, vocês, alunos, nós estávamos já aguardando vocês, claro, né, porque esse encontro é feito para vocês. Mas os outros convidados também, os professores que estão presentes, nós ficamos muito felizes com a presença de todos. Tá? Como é que nós vamos trabalhar a metodologia hoje da nossa apresentação? Tem alguns momentos, principalmente agora no começo, eu vou pedir que vocês participem, tá? Se o Vitor tiver aí, o Vitor pode... Quem tiver sem microfone, aí eu peço, Vitor, se você puder ler, né, para nós podermos dialogar. Eu gosto sempre assim, vocês podem interagir, tá bom? Aí liguem, na hora que for falar, pode ligar o microfone, ou pode
já escrever no chat, aí o professor Vitor dá uma pausa, porque ele tá vendo o chat, eu não vou ficar vendo vocês, porque eu vou estar com a minha apresentação, tá? Mas eu vou ficar fazendo perguntas, e nós temos, assim, algumas questões norteadoras durante a nossa fala aqui, tá certo? Então, eu quero a participação de vocês, porque é um momento onde nós temos possibilidade de discutir sobre o tema deficiência, tá? Por isso que eu coloquei que são reflexões que nós vamos fazer sobre a nossa aula de educação física e o aluno com deficiência, tá bom? Não sei tudo, tá? Mas eu quero saber algumas coisas que eu tenho certeza que vocês já vivenciaram. E é essa a nossa base da nossa apresentação de hoje. Eu preciso também saber a experiência um pouquinho de vocês para nós podermos, até nesse nosso módulo da educação motora, né, para deficiente, para saber as dificuldades que vocês possam vir a ter ou estão enfrentando, aqueles que já trabalham na escola, né, já têm uma vivência na escola, tá certo? Então, eu peço que vocês podem escrever no chat para nós podermos trabalhar a nossa dinâmica, ok? Eu vou colocar aqui a apresentação, tá? E aí, no final, a gente fala sobre a nossa atividade. Tá? Eu acho que todos estão vendo, tá bom? Reflexões sobre as aulas de educação física e o aluno com deficiência. Né? Eu sou a professora Minerva Amorim, sou professora da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, Universidade Federal do Amazonas, ministro as disciplinas voltadas para a pessoa com deficiência, né? Tanto na licenciatura como no bacharelado, e coordeno atualmente o PROAND, que é o Programa de Atividade Motora para Deficiente. Algumas falas que eu trago aqui, eu trago realmente em relação... Me desculpe. Não apareceu para a gente aqui a apresentação. Não? Pelo menos aqui para mim não apareceu. Espera aí, então deixa eu fazer aqui rapidinho. De novo. Falei que de vez em quando esse meu antivírus me prega algumas peças. Eu fico com medo dele. Ok, agora apareceu a tua tela. Apareceu? Agora apareceu. Ai, que ótimo. Tá? Estão todos vendo agora? Sim, agora está aparecendo. Pronto, tá? Então, assim, como eu vinha falando, eu sou atualmente coordenadora do PROAND, que é o Programa de Atividade Motora para Deficiente, e alguma das falas que eu trago aqui, eu não vou falar especificamente sobre o programa, tá? Mas são algumas nos questionamentos que algumas mães, quando chegam na faculdade, conversam comigo, e aí me reportam algumas coisas que acontecem na escola, algumas situações da escola. Foi por isso que eu fiquei pensando sobre as reflexões que nós podemos falar das nossas aulas de educação física e o aluno com deficiência nas nossas aulas. Nós não vamos falar aqui sobre inclusão especificamente, é porque a gente tem mais um outro encontro, né, nas outras unidades, e aí nós podemos tratar sobre a parte da inclusão, tá certo? Então, eu começo trazendo aqui alguns termos utilizados quando falamos da pessoa com deficiência. E isso talvez é um ponto importante para iniciarmos a nossa fala, porque eu estou falando aqui com professores ou futuros professores, eu considero vocês já quase como professores, nós estamos num período onde vocês já devem estar se acostumando com alguns termos, tá? Então, eu trouxe alguns termos que possivelmente ou vocês utilizaram já um dia, ou vocês escutam muito falar na escola, mas eu também quero que vocês possam escrever aí no chat depois uns outros termos que vocês utilizam para nós podermos também discutir. E aí o primeiro termo que eu vou falar aqui é sobre a palavra portador. Né? Apesar de algumas leis ainda trazerem essa palavra portador, nós não utilizamos mais. Professora, mas fica no caso errado quando eu utilizo, né? Você, enquanto professor, realmente fica. Por quê? Quando nós formos analisar o significado da palavra portador, significa que é portar algo, portar, ter algo e que em algum momento eu vou tirar, eu vou deixar ela de lado. E nesse momento não tem como eu fazer isso. Imagine você ter uma deficiência física, você tem uma amputação e você quer sair.
Aí, nesse dia, você não quer ir com aquela deficiência, eu quero deixar essa perna amputada, eu quero ir com uma outra perna, eu quero colocar uma perna. Não tem como, não é? Por quê? Porque é portar alguma coisa e em algum momento tira. Então, eu posso tirar os óculos, eu posso ter uma bolsa, portar e depois colocar de lado, eu posso ter uma carteira, mas a deficiência não é algo que nós possamos portar, entendeu? É algo que não tem como você tirar. Por isso que nós não utilizamos mais o termo portador, tá? Um outro termo que nós utilizamos, que nós escutamos muito, e isso também vem muito das mães, né? Eu convivo muito com mães no PROAND, é o termo especial. Tá? Se uma mãe chega comigo e fala, professor, eu tenho um filho especial, tá? Eu vou ouvir, né, que o filho dela é especial, ela vai falar, e eu vou continuar conversando com ela e vou tentar, durante a nossa conversa, eu vou tentar descobrir qual é a deficiência dele a partir dessa fala que ela me diz que é especial. Né? Então, quando ela diz, meu filho, eu tenho um filho especial, professor, ele não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Quando ela começa a descrever um pouquinho do que o filho dela consegue e não consegue fazer, aí aos poucos eu vou descobrindo e acabo no final falando, o seu filho tem uma deficiência física. Ele tem paralisia cerebral? Professor, ele tem. Ele tem paralisia cerebral, eu tenho laudo. Então, sem ela perceber, eu fui conversando com ela, né, e eu fui explicando para ela que ele tem uma deficiência e que essa deficiência é deficiência física e tem uma paralisia cerebral. Os professores, como é que eu faço? Com vocês, eu estou muito à vontade para dizer, não é? Nós estamos aqui numa situação de professor, praticamente de colega. Então, especial, todos nós somos especiais. Eu sou especial para alguém, para minha mãe, para minhas irmãs, para minha família. Vocês devem ser especiais para a família de vocês. Então, o especial, tá? Ele deixa uma interrogação que pode ser qualquer pessoa, inclusive vocês que não têm deficiência, aparentemente. Tá? Então, é por isso que o termo especial nós não utilizamos para falar sobre a pessoa com deficiência. Se eu estou escutando de uma mãe, eu até escuto, tá certo, ela está dizendo isso, e quem sou eu para dizer que o filho dela não é especial? Ele é especial. Agora, se eu estou conversando com um professor, estou tendo um diálogo com um professor, e estou falando sobre o termo deficiência, eu vou esclarecer para ele que o termo nós não utilizamos essa palavra especial quando eu quero me referir a uma pessoa com deficiência. Tá? Limitação. Quando nós pensamos, né, o que é uma pessoa com deficiência para você? Aí geralmente alguém diz, é uma pessoa que tem limitação. Aí vem logo aquela frase, né, tem limitação. Mas até que ponto é essa limitação? Eu fico pensando. Então, limitação, todos nós temos alguma limitação. E não necessariamente nós temos uma deficiência. Tá? Então, a limitação, ela vai depender muito de qual é a tarefa que eu tenho que realizar. E aí pode ser que durante a execução de uma tarefa, de uma atividade, apareça essa limitação. Ok? Então, a limitação, ela não quer dizer, ela não está associada à pessoa com deficiência. Qualquer um de nós aqui, nós podemos ter uma limitação. E essa limitação, ela vai além do que nós possamos imaginar. Ela pode ter a ver com a parte do entendimento. Vocês podem ter uma limitação em relação, olha, não consigo nadar em rio. Eu, professora Minerva, tenho medo de rio. Aí eu não consigo. Eu tenho uma limitação. Piscina funda eu também não consigo. Então, eu tenho umas limitações quando se refere à água, à piscina, a rio. Eu gosto, mas eu tenho as minhas limitações referentes a rio. Então, pensem sempre nisso. Então, eu não posso associar que eu tenho, né, um aluno com deficiência, ele tem uma limitação, porque todos nós temos. Então, eu não posso definir nem associar que a deficiência é uma limitação, tá bom? A limitação tem muito mais a ver com o que ele vai executar, uma tarefa, uma atividade, aí que vai surgir a limitação. E junto vem com ela as dificuldades. Dificuldades todos nós temos. Vocês podem agora estar listando aí uma série de limitações e muitas vezes elas aparecem ou vocês já sabem dessa dificuldade de vocês, e aí tentam, né, fazer de uma outra maneira, certo? Ou vocês ainda não perceberam as dificuldades, mas nós temos muitas dificuldades, enfrentamos muitas dificuldades no nosso dia a dia. E não temos uma deficiência. Eu estou falando, aparentemente não temos. Incapacidades.
Mesma situação. Me diga aí o que você entende sobre pessoa com deficiência. É uma pessoa que é incapaz de realizar, aí traça, né, um perfil da pessoa. Não consegue realizar. Se ele é cadeirante, ele não consegue, não vai conseguir jogar bola na minha aula. Ele não vai conseguir. Ixi, se ele entrar na piscina, como é que ele vai se manter na água? Só tem os braços, vai ter. Não tem capacidade, não vai aprender a nadar. Não, coloca assim uma série de situações que acaba aparecendo ali a incapacidade. Mas ele tem outras atividades que ele consegue realizar. Então, as incapacidades, gente, elas vão aparecer em qualquer momento da nossa vida. Tá? Eu digo nossa por quê? Porque nós também temos as nossas incapacidades, né? Dificuldades e incapacidades. Então, eu não posso também atrelar a palavra incapacidade somente para a pessoa com deficiência. Né? Em algum momento, eu sei que ela vai ter uma incapacidade, mas a incapacidade, mais uma vez, ela vem muito mais do que quando ela aparece muito mais quando as pessoas realizam algo, pedem para ela fazer algo, do que propriamente quando eu olho para a pessoa com deficiência, né, com um aluno numa aula de educação física. Então, essas incapacidades, elas vão aparecer, gente, elas vão ter mais evidência quando eu pedir para ela fazer uma atividade, executar uma atividade, e ela não vai conseguir realizar da maneira que eu quero. Talvez ela consiga fazer de outra maneira. E aí essa incapacidade desaparece. Tá certo? Ficou tudo certinho aí? Minerva, Oi. o pessoal está colocando umas coisas aqui no chat, né? Pode falar. Falando que alguns termos que aparecem aí, né? O termo deficiente, né? Também falaram aqui especial, né? Isso. E o Wendel, ele está perguntando assim, o termo deficiente é correto? É correto chamar uma pessoa de deficiente? Né? A Nayara aqui já coloca o PCD, né? Que é a pessoa com deficiência, né? A sigla. Sim. Na lei já usa até isso, né? PCD. A maioria dos documentos atuais eles estão utilizando o PCD. Quanto à pergunta do deficiente, o deficiente, se for referente, professor, eu tenho um aluno deficiente, né? Qual é a deficiência do seu aluno? Tá bom? Então, o termo vai depender muito como é que foi, né? Está nesse contexto do deficiente. Tá? Então, professora, estamos numa reunião de pais aqui. E aí o pedagogo pede a palavra e fala: nós temos algumas crianças e tal, não sei o quê, e o pai diz: olha, meu filho é um deficiente. Esse termo deficiente, ele vai aparecer pensando na deficiência. Tá? Nós, professores, dificilmente, né? Às vezes a gente até escreve, mas geralmente eu sugiro que você utilize pessoa com deficiência. Tá bom? O termo deficiente, pessoa deficiente, porque aí vai aparecer assim, olha, tem uma pessoa deficiente, aí qual é a deficiência? Tá certo? Então, talvez seja mais fácil nós utilizarmos, sugerir nas suas colocações, nos termos, utilizando, né, pessoa com deficiência. Okay? E o PCD também, o PCD está certo, pessoa com deficiência, já está dizendo aí, é uma sigla, tá bom? Mais alguma? Por enquanto, não. Por Não, enquanto, está. tá tudo ok? Vai me dizendo aí, porque eu não consigo ver o que vocês estão colocando no chat, tá bom? Tá, então, o que entendemos por deficiência? Tá? Então, eu trouxe aqui um pouquinho do que a Organização Mundial de Saúde diz, e também trouxe um artigo, que eu coloquei esse artigo também lá para vocês, né? Que é deficiência, trouxe o termo deficiência, perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente, inclusive das funções mentais. Tá? O que nós pensamos sobre isso? Pensa em perda. Alguém nasceu com todas as funções, nasceu com todos os órgãos, nasceu com todos os membros, braços, pernas. No decorrer da sua vida, tá, ela sofreu um acidente e ela teve essa perna amputada, tá? Perda. Tá? Então, ela ficou com uma deficiência. Nasceu com uma perna mais fina que a outra, é uma normalidade. Porque dentro do padrão de normalidade, quando nós estamos olhando a parte do padrão da anatomia, nós temos duas pernas que são iguais, 2 braços,
2 olhos que enxergam, 2 ouvidos que escutam, né? Uma boca que verbaliza, né? Um cérebro que ele consegue entender, por isso que ele fala, né, das funções mentais. Na verdade, vamos falar das funções intelectuais, que é a parte do intelecto. Então, isso aí, ele que vai determinar o nível da deficiência, não é? Então, assim, a normalidade se nasce, a estrutura, a função, a parte psicológica, a parte fisiológica, a parte anatômica do corpo, pense na anatomia do corpo, ela pode ser temporária. Temporariamente, pode ser, professora, alguém teve uma perna fraturada e está com um gesso, por exemplo. E aí ele passa a exercer as funções dele de uma outra maneira. Então, temporariamente, ele tem uma deficiência física. Por quê? Porque ele está com, né, o gesso e ele não consegue realizar dentro dos padrões de normalidade. Ele não vai conseguir andar com as 2 pernas. Ele vai ter uma dificuldade. Ou ele vai estar usando, né, as muletas, ou ele vai estar na cadeira de roda. Então, a parte dele vai estar, naquele momento, as pernas, temporariamente, ele vai ter uma deficiência. Ou pode ser permanente, né, como eu acabei de falar. Uma amputação, ele pode colocar uma prótese, mas uma amputação vai ser permanente, ele vai estar sempre com aquela perna amputada. Né? Uma lesão, sofreu uma lesão na medula, um tiro, uma queda, e aí antes ele conseguia andar, agora ele utiliza cadeira de rodas, então vai ser permanente. E essa deficiência permanente dele, tá? Ela vai ter a sequela que pode ser uma paraplegia, né, uma tetraplegia. Então, isso aí vai depender muito do que aconteceu para essa deficiência ser permanente. Né? Exemplo também, nós podemos citar aqui a própria diabetes, quando ela não é controlada, né? Então, a pessoa, muitas vezes, acaba tendo que sofrer amputações ou acaba perdendo a visão, a parte sensorial. A pessoa enxergava, e a partir, né, do não controle da diabetes, ela acabou perdendo a visão. Então, parte sensorial foi afetada, então acaba perdendo e passa a ter uma deficiência. Ok? Ficou certinho isso para nós entendermos, então, o que é deficiência? Se vocês pensarem, tem a ver com a função daquilo que nós exercemos, essas funções, a parte física, a parte motora, a parte sensorial, que nós temos a visão e a audição, a parte cognitiva, que é o entendimento, né? E nós temos também a parte mental, quando vocês ouvirem falar, tá? Que, professora, doença mental e deficiência intelectual é a mesma coisa? Não, tá? A doença mental tem a ver com a parte, né, que é tratada com a parte psiquiátrica, né, com fármacos, e a pessoa, ela pode vir a ter uma doença mental, por exemplo, uma esquizofrenia, a partir de um surto, a partir de algo que faça com que ela tenha um outro comportamento. Ela é tratável, tá? Ela pode ser controlada a partir de remédios e consultas ao psicólogo. Tá? Então, eu consigo fazer. E a deficiência intelectual, professora? Quem nasce com uma deficiência intelectual, ela vai, né, ter para o resto da vida deficiência intelectual. Alguns autores na literatura falam que até os 18 anos, né, a pessoa pode vir a apresentar uma deficiência intelectual. Tá? Aí a deficiência intelectual, aí ele vai colocar algumas, que dependendo do nível, ela pode ser leve, e essa deficiência intelectual, dependendo desse nível, até muitas vezes a criança consegue acompanhar na escola, que é uma deficiência intelectual leve. Né? Agora, de moderada a grave, muitas vezes ela não consegue, porque ela não tem o entendimento. Se ela não tem o entendimento, ela não pode estar dentro de uma escola de ensino regular. Tá bom? Como é que eu faço isso, professora? Na maioria das vezes, a gente tem que ter o laudo médico. Aí eu já sei que todos vocês pensaram, laudo médico, né? Que difícil. É a única forma. Mas nós sempre, principalmente quem trabalha muito com pessoa com deficiência, nós conseguimos observar, né, o comportamento, que ele foge do padrão. E aí, algumas vezes, eles apresentam já alguns maneirismos, alguns gestos, algum tipo, né, de sinal ele vai ter que dar para você durante as suas aulas. E aí eu não vou nem adiantar aqui, porque a gente vai falar isso lá na frente, no nosso encontro, quando a gente for falar no segundo módulo sobre a parte da inclusão, mas muitas vezes ela vem mascarada porque os pais querem proteger.
Tá? Então, na escola, nós podemos encontrar essa parte aí. O pai vai levar o filho, o pai suspeita que o filho tem uma deficiência, mas ele nem sempre vai aceitar essa deficiência. E ele não vai aceitar, gente, não é porque ele quer dizer que... deixa para lá, passa. É porque ele tem também aquela preocupação da rejeição, do filho sofrer rejeição na escola. Só que ele ainda não tem esse esclarecimento, que muitas vezes é a pior coisa. Porque nós, professores que estamos na escola, é que recebemos esse aluno. E aí nós ficamos realmente na dúvida, o que realmente esse aluno vai ter, já que eu não tenho um laudo dizendo o CID dele, dizendo qual é o nível da lesão, se ele teria realmente entendimento para estar naquela sala de aula ou não, ele é muito inquieto, ele não consegue acompanhar as atividades, né? Ele está sempre... Ele fica muito, né, como a gente fala, aquela criança muito fica no mundo da lua, ele não consegue... Então, alguns comportamentos vocês conseguem perceber, só que nós não podemos sair apontando, dizendo que ele tem uma deficiência. Como é que nós só podemos dizer se nós tivermos o laudo? Sem o laudo, infelizmente, eu posso saber todas as características, mas eu não tenho como chegar e já falar para ele. Tá? Se vocês acham que no interior é complicado isso, aqui em Manaus nós temos também situações. Não pensem que em Manaus nós temos muita facilidade, não. Nós encontramos ainda nas escolas crianças que não têm o laudo, não têm laudo médico e estão na sala de aula. Então, nós que, algumas vezes, né, as mães e os próprios colegas de vocês da educação física, na hora do estágio, eles comentam isso, professora, tem um menino na minha turma que tem deficiência, professora. Aí ele começa a citar as características desse menino. E na maioria das vezes é uma paralisia cerebral, pode ser um autismo, mas é muito difícil. Você não deve, eu já digo logo, não faça dizendo que ele tem uma deficiência e você não tem o laudo. Bom, se tiver uma abertura de conversar com os pais, e aí o pai for muito, né, mais acessível, aí, um pouquinho mais, aí que nós temos que ter muita cautela, tem que ter muita ponderação, essa abordagem com os pais na escola. Tá? Por isso que eu coloquei reflexões, para nós termos as nossas reflexões enquanto professor. Eu estou muito mais aqui pensando como é que vocês vão estar na escola nesse momento de reflexão da minha postura enquanto professor quando eu encontro uma criança com deficiência. Tá bom? Temos alguma pergunta no chat, Vitor? Pode seguir. Temos pergunta. Opa, desculpa que veio uma ligação aqui agora, eu precisei atender, mas tem pergunta aqui, ó. Diga. A Nayara está perguntando, professor, um autista, aí ela colocou uma sigla, TEA, é considerado deficiente? Eu não conheço essa sigla, mas... Transtorno do espectro, né? Transtorno do espectro autista. É uma sigla. Dentro das deficiências, tá, Nayara? Ele vem, sim, a maioria alguns, né, a gente já vê os laudos, que vem dizendo assim, ó, deficiência intelectual, e aí coloca lá a sigla, CID alguma coisa. Aí você vai ver, ele tem lá autismo, aí tem dependendo da letrinha e do número que tem do lado, vai vir dizendo se é leve, se é moderado, se é grave. E aí, isso tudo, nós temos também ter o entendimento, nós, enquanto professores, ou a curiosidade de ler o CID. Tá? O CID do aluno é importante. Aí depois vocês vão lá, né, no Código Internacional, no CID 10, e ele tem lá aquela sigla. Se vocês buscarem no Google, gente, ele tem tudo. Tá? Os meus acadêmicos do PROAND, eles sempre fazem isso na hora que a gente está fazendo as inscrições. Nós estamos fazendo inscrição e nós temos um livro da CID lá, mas quando não tem como, né, todo mundo ao mesmo tempo, eles vão rapidinho no Google e coloca. Ou quando chega uma mãe e a gente não consegue entender aquela letrinha lá do que o médico colocou no laudo, vamos lá buscar o númerozinho para entender o que é aquilo, tá? Então, transtorno espectro autismo. Dependendo do nível, tá, Nayara, ele pode ter também associado uma deficiência intelectual. Tem crianças que vêm com laudo de paralisia cerebral, que é uma deficiência física, e aí ela traz também ali comprometimento cognitivo, ou então tem, né, um déficit de atenção. Vem algumas coisas combinadas ali, alguns laudos já indicam isso quando nós estamos fazendo ali as inscrições, a gente percebe muito isso. Tá bom? Tem outra? Tem dois comentários e... Dois comentários e uma pergunta na sequência.
Tá, pode Tá? falar. A Marilis comenta que o pai dela não permitiu que o irmão, que é parcialmente surdo, né, estudasse por conta de agressões que ele sofreu na escola. Uhum, A Patriciane comenta que o filho dela não tem laudo, né, mas apresenta algumas características de autismo e hiperatividade. uhum. E aqui, eu não sei quem é, mas está como Invenções da N, eu não lembro quem é que acessa por esse aqui, mas está perguntando se hiperativo é uma deficiência. Não, é uma sequela, tá? Nós temos três pontos que geralmente a gente confunde um pouquinho, né? O que que é deficiência, o que que é patologia, o que que é sequela, tá bom? Então, assim, vamos dar um exemplo, né? Uma pessoa que nasceu com uma paralisia cerebral, tá? Então, ela, dentro da classificação das deficiências, a paralisia cerebral é classificada como uma deficiência física. Então, ela tem uma deficiência física. A patologia dela é uma paralisia cerebral. E a sequela pode ser várias. Ela pode ter baixa visão, ela pode ter a audição comprometida, ela pode ter um déficit cognitivo, entendeu? Então, geralmente, o comportamento é uma sequela. Então, hiperatividade, que mais? Pode ter uma quadriplegia, uma hemiplegia, isso aí tudo pode ser sequela que veio lá da deficiência física com uma patologia de paralisia cerebral. Tá bom? Respondi? Acho que sim. Posso continuar? Acho que sim, por enquanto não tem. Tá. O comentário da colega sobre que o irmão dela, né, era surdo, isso aí também eu encontrei muito no interior, quando eu trabalhei no PAFOR. Eu conheci uma aluna que, mas dela foi o contrário. A mãe dela, só era a mãe dela que conseguia, o irmão dela era surdo. Então, só a mãe dela que conseguia entender o irmão. E o que a mãe dela fez? A mãe dela passou a ir para a escola junto com ele. Só assim ele foi alfabetizado, porque senão ele não ia ser alfabetizado na nossa língua, né, na língua portuguesa. Acredito que vocês já devem ter lido em algum lugar, né, mas assim, o surdo, gente, ele tem que ter, né, ele tem que saber Libras, dependendo até do grau, né, ele tem que saber Libras, que é uma forma dele se comunicar, mas ele também tem que ser alfabetizado na nossa língua portuguesa, porque senão ele vai escrever e ele não vai entender o que o professor, a professora não vai entender a escrita dele, porque ele vai escrever do jeito que ele falar, que ele entende, tá certo? Então, o surdo, ele tem que ser alfabetizado nas duas formas. Ele tem que ter, né, conhecimento de Libras, ele tem que conhecer Língua Brasileira de Sinais, e ele também tem que ser alfabetizado na nossa língua portuguesa. Eu trabalhei numa instituição privada e nós tínhamos lá um menino, um adulto, um homem já, e eu tinha uma intérprete junto comigo na sala de aula. E ela me falava muito, ela disse, olha, professora, ele chegou até a universidade e ele não foi, como é? Não fez a língua portuguesa, não foi alfabetizado. Então, ele não colocava os artigos, os substantivos, ele falava, do jeito que ele escrevia, ele falava, ele escrevia. Então, era bem complicado. A gente, geralmente, quando eu tinha que corrigir a prova dele, eu tinha todo um tempo, não tinha por que ser reprovado, ele entendia do tema, ele não tinha problema cognitivo, o problema dele era a escrita. Tá? Então, nós assistimos um filme e ele escreveu, no final do filme, era a Guerra do Fogo, não sei se vocês já assistiram, no final do filme termina os dois, né, vendo a lua e ela está grávida. E aí eu lembro que nunca vou esquecer isso, ele escreveu: homem transa com mulher, aí grávida. Ele escreveu a frase assim: homem transa, mulher grávida, que foi o final do filme, sabe? Então, ele completamente assim, analfabeto em termos da nossa língua portuguesa. E isso é um erro. Então, essa menina no interior, ela falou que a mãe dela deixava de fazer tudo na hora da aula, ela ia para a escola junto com ele. E aí ele foi alfabetizado. Ela disse que ele chegou até o ensino médio. Ele fez o ensino médio todo com a mãe dele indo para a sala de aula, porque senão ele não tinha como, porque a professora não poderia estar com ele se ela tinha vários alunos
e como é que ele ia entender? Então, a mãe dele era a intérprete dele naquele momento. E eu achei assim, isso foi uma mãe que ela queria realmente que o filho dela aprendesse. Tá bom? Mais perguntas? Tem. Socorro colocou aqui. Quando a gente observa que um aluno apresenta alguma deficiência, mas não tem laudo, o que a gente faz para não ser mal interpretado pelos pais? Pede ajuda também, olha, lembre-se, tá? O aluno, tá? O aluno não é responsabilidade somente, né, digamos, né, da Socorro que tá falando aí. Imagina, Socorro, tu tá numa escola, tu é professora de educação física. O aluno não é só tua responsabilidade, tem todo um conjunto. Para esse aluno chegar na tua aula, ele passou por muitas mãos aí, não é? Ele passou por um processo de matrícula, alguém foi e matriculou ele, alguém deu os documentos, mostrou, né, todo, trouxe, e nós não trouxe o laudo. Então, é importante, sim, uma conversa com a pedagoga, com a professora, é importante que tenha, tá, todo um conjunto para poder ajudar, porque senão realmente parece que a confusão fica só para o professor resolver, e não é isso, tá bom? É indicado que você procure também o auxílio da pedagoga da escola, né, do supervisor. A pedagoga ela tem que estar contigo, porque esse aluno ele não aparece só nas aulas de educação física. Lembrando, ele aparece na aula de matemática, na aula de história, geografia. Então, ele é um conjunto ali. O aluno na escola ele está ali com todos. Então, nós temos que ter realmente essa percepção de que eu preciso ter um amparo com os outros profissionais da escola. Se tiver psicólogo, ótimo, tem um psicólogo, é mais fácil, chama os pais, o pai vai ter que ir na escola. E aí, claro, isso que eu falei, é importante a gente ter uma abordagem correta, uma cautela. Olha, eu estou aqui lhe chamando porque seu filho tem uma deficiência. Não, isso não. Bom, vamos marcar uma reunião com os pais, chama a pedagoga, você tem que se respaldar também disso, né? E, claro, a partir de uma avaliação, a professora da sala de aula deve ter feito uma avaliação também, em termos da escrita, da leitura, do entendimento, né? Então, fica mais fácil quando nós temos um grupo conjunto, né? Então, o aluno, ele faz parte da escola como um todo, né? Não só das aulas de educação física. Ok? Posso continuar? Olha, tá chegando bastante pergunta aqui, mas aí eu não sei Mas pode, se for... Aí, Sim, aí pode falar. fica a teu critério, né? Se você só deixar eu fazer um comentário aí sobre o que a Socorro perguntou aqui, né? Que a gente tem alguns tabus também em relação às pessoas com deficiência, né? Na escola, e a gente tem um processo de medicalização da escolarização, né? Não só mais de toda a vida, né? Mas principalmente na escola, né? Então, o aluno que é mais ativo, a gente já tende a, não, isso aí é imperativo, então tem que tacar remédio nele. Se tem um aluno que é mais quietinho, não, isso aí é muito tímido, tem que dar um remédio para ele. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado também para não querer classificar e achar uma deficiência ou uma doença para todos os alunos que não se enquadram numa norma que a gente considera o aluno ideal, né? Porque a gente trabalha com uma diversidade, né? Então, acho que esse é um outro cuidado, né? Eu passei muito isso na escola, né? Por isso que eu pedi para comentar. Porque eu já tive esses olhares de chegar um aluno no primeiro dia e falar, esse aí é hiperativo. E depois eu ver que não, era o jeito dele e tal. Então, né, é só a gente tomar esse cuidado e como você falou, né? Trabalhar com a equipe, né? A pedagoga, né? Fazer acompanhamentos, etc. É verdade, está certíssimo. E, Vitor, depois a gente pode voltar algumas perguntas, tá? Tá, beleza. Não tem problema, não. Eu vou seguir, aí a gente para um pouquinho, mas está sendo muito legal os meninos participarem. Isso é bom, porque aí é uma discussão, e lembre-se, estão vivenciando, já ouviram falar, vão vivenciar um dia, e é bom ter realmente esse respaldo para não fazer, né, nenhum tipo de besteira em relação enquanto profissional. Estou falando, olha a nossa reflexão enquanto professor de educação física, a minha prática, né? O que eu faço enquanto professor de educação física? Essa é a nossa reflexão. Vou passar aqui, né? Aí eu peguei também uma da ONU, que são pessoas com deficiência, são aquelas que têm impedimento ao longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. Foi aquilo que eu falei. Essas barreiras, geralmente elas acontecem, somos nós que colocamos as barreiras. Aí eu vou falar aqui, nós estamos falando de educação física. Somos nós, na minha aula de educação física, sou eu que coloco as barreiras. Sou eu que posso criar para aparecer a limitação do aluno, para aparecer essa incapacidade. Dependendo do que eu quero que ele faça, é que ela vai surgir. Tá? E muitas vezes ele fica sendo o centro. Aí parece assim que a deficiência dele fica uma seta bem grande apontando, sabe assim, ele não consegue fazer isso, porque a tarefa que eu passei, a atividade que eu passei para ele, ele não consegue realizar. Né? Mas se eu mudar, talvez ele faça da maneira dele. E aí está a minha reflexão enquanto professora. Lembrando que o Vitor falou agora, eu tenho todos os alunos, eu vou ter outros alunos que também vão apresentar dificuldade nas minhas aulas. Aí eu não vou só focar nas aulas com pessoas com deficiência. E nem vou só fazer uma atividade só porque tem um aluno com deficiência, eu vou focar só nele, porque aí que fica ruim, porque os outros alunos vão olhar para ele e vão dizer, nossa, professor, só faz aula que tem que focar para o João, porque o João é cego, todo mundo tem que fazer atividade para cego, e não é isso. Tá? Nós temos que trabalhar a funcionalidade do nosso aluno. Quando eu trabalho a funcionalidade, fica muito mais fácil eu entender o que esse aluno é capaz, o potencial desse aluno. Por quê? Porque eu estou focando no que ele consegue fazer, e não no que ele não consegue. Então, isso aí, essas barreiras, essas diversas barreiras, que elas podem obstruir a participação na sociedade. Ele tem direito de ir e vir. E é esse ponto que nós temos que ter atenção. Quando nós estamos pensando, estamos planejando as nossas aulas, e, na maioria das vezes, nós olhamos para os nossos alunos como se eles fossem todos iguais, que todos vão fazer da mesma maneira, e não é. E, geralmente, nós, pelo menos eu falo isso no nosso grupo, no grupo do ProAnd, eu sempre digo, vamos fazer uma variação. Eu posso fazer uma variação mais simples da atividade, aí aquele que tem dificuldade, ele consegue fazer. Aí eu faço uma variação mais difícil, porque aquele que já consegue fazer aquela que é muito fácil, ele vai também conseguir fazer a difícil. Então, sempre vai ter o meio termo. Eu não posso colocar todo mundo fazendo mais difícil, porque aquele que não consegue, aquele aluno, gente, que tem dificuldade, esqueçam agora, vamos pensar que vocês vão ter N alunos na turma de vocês. E esses alunos, eles podem ter outras dificuldades. Não só o aluno com deficiência vai aparecer no olhar de vocês, tá bom? Vai ter aquele aluno que ele vai ter dificuldade na coordenação, ele não vai conseguir correr e chutar, ele não vai conseguir correr e lançar, ele não vai conseguir saltar e lançar. E você olha para ele, ele não tem deficiência. Então, são essas barreiras que nós temos que ter cuidado. É ela que vai realmente obstruir a participação do seu aluno. Então, lembrando, quando eu faço uma atividade, pensem sempre que eu posso ter as variações. Eu posso repetir várias vezes, de N maneiras. Quem vai determinar são vocês. E aí você vai ter a participação daquele aluno. Tá? Daquele que tem deficiência e daquele que não tem deficiência. Daquele que tem dificuldade e daquele que não tem dificuldade. Mas você vai ter a participação deles. Ok? Eu trouxe um pequeno vídeo para vocês assistirem. Eu vou tirar um fone que eu falei para o Vitor que eu coloquei alto, mas ele tem uma legenda, tá? Então não se preocupem, porque ele tem legenda embaixo. E aí depois, eu quero só que vocês percebam o olhar, a nossa reflexão em termos do que essa criança, numa aula de educação física, representaria para vocês. Não sei se vocês... Não sei se vocês já conheciam esse vídeo. Tá? Esse vídeo eu trouxe para vocês refletirem enquanto encontrar essa criança nas aulas. Tá? Então, pensem o potencial que ela tem, certo? E ela está ali, se ela sentada, ela tem várias funções, e quando ele levantou, ele também tem outras funções. Então, a deficiência é isso, tá? Nada mais no caso dele, uma perda
né, ou uma anomalia na parte do corpo. Tem o entendimento, né, tem a funcionalidade do andar, né, consegue fazer as atividades. Tá? Isso é o que nós temos que olhar numa pessoa com deficiência, tá? E não o que ela não pode fazer. Certo? Tem algum comentário, tem alguma pergunta ou não, Vitor? Pode seguir. Tem comentários aqui. O Pode. Wendel comenta assim, ó, na escola que eu trabalhava havia dois alunos surdos, onde os professores comentavam que eles eram alfabetizados, pois os mesmos conseguiam responder às atividades acompanhando os livros. Na sequência aqui, Eles eram o quê? Porque falhou, desculpa. Não entendi. dizendo que eles eram alfabetizados porque eles conseguiam responder às atividades acompanhando os livros. Esse é o comentário do Endel. Na sequência aqui, ainda falando sobre a questão de surdez, ver se eu estou falando certo o nome de vocês aqui, gente. O Marison está dizendo que, né, o surdo aprende Libras e português e ele é considerado bilíngue. E a Rita faz uma pergunta. Né, diz que a irmã dela tem surdez hoje já severa e usa aparelho. Sem os aparelhos, ela escuta bem pouco, né? Com isso, ela tem problema na fala. Aí ela pergunta: no caso, isso é considerado uma deficiência? Uhum. A pessoa, na maioria das vezes, essa dificuldade que ela tem na fala, tá? É porque ela não consegue verbalizar porque ela não escuta direito. Entendeu? Então vai ser difícil. Mas algumas vezes tem associações. Isso que eu falei, é preciso saber por que, que ela fala daquele jeito. Ela tem, né? Ela fala nasológico, como se fosse pelo nariz, né, qual é o som que sai. Entendeu? Porque tem surdos que conseguem verbalizar. Tá? Então, vai depender muito qual é esse grau da surdez que nós estamos falando aí. Eu vou, no nosso segundo momento, né, na próxima, eu vou trazer, né, um professor Keegan, que ele vai ter uma fala próxima com vocês, eu vou levar ele também na minha turma da licenciatura, que eu trabalho na disciplina da FEF, né? E aí mesma coisa eu planejei para vocês aqui, eu vou planejar trazer, ele é especificamente, né, na formação dele, ele tem, né, a formação com surdos, ele trabalha com surdos, fez o mestrado dele na área do surdo, e acredito que vai ser muito boa a fala dele aqui para tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Então, tem algumas coisas que eu não vou poder responder para vocês sobre surdez, porque realmente, agora, nesse momento, eu não sei. Eu teria que realmente ter o contato, ver o laudo da pessoa, o nível da surdez dela, entendeu? Então, é bem complicado eu dizer, mas se tem comprometimento na audição, é uma deficiência. Agora, tem que saber se essa fala que ela está dizendo, que ela não fala direito, né? Tem que saber qual é esse direito que nós estamos falando. O que fala pelo nariz, né? Não consegue falar as palavras, tem que saber isso. Tá bom? Mais alguma coisa? Eu posso continuar? Só um comentário aqui da professora Romina, dizendo que o maior erro do professor nas aulas de educação física é enxergar apenas as dificuldades do aluno e esquecer de ver todas as suas possibilidades. Foi por isso que eu trouxe a nossa questão norteadora, tá, Vitor? Quais as dificuldades encontradas nas aulas de educação física? Por quê? Porque, na maioria das vezes, o professor ele vai colocar especificamente a culpa no aluno com deficiência. Ele vai dizer que as aulas não vão dar certo por causa do aluno com deficiência, que o aluno é muito difícil, que o aluno complica isso. Então, ele vai ter um tipo de discurso quanto a isso. Tá? E nós sabemos que, na maioria das vezes, tá? Não estou dizendo que todos são, tá, gente? Por favor, não me entendam assim, existem as exceções. Mas, a maioria das vezes, os professores eles têm o conhecimento, tá? Mas aí, muitas vezes, eles não querem sair da sua zona de conforto. Eu não quero ler um pouquinho mais sobre a parte da audição. Eu não quero ler por que tem problema de equilíbrio. Como é que eu posso desenvolver outras atividades com o cego? Por que é importante eu utilizar outros tipos de sinais na minha aula quando eu tenho surdo? Não só a fala, nem o apito. Por que eu não posso usar uma bandeira? Por que eu não posso usar um outro tipo de sinalização quando eu estou trabalhando a corrida? Sabe? Então,
tentar perceber que talvez quem traz essa dificuldade é o próprio professor. Tá? E aí acaba se mascarando. Eu vou abrir aqui um parênteses e falar que, não sei se a Kátia ainda está aí, mas eu aprendi muito com a professora Kátia. Tá? E acho que a gente estava finalizando a faculdade, isso lá em 2003, acho que era 2003, e a professora Kátia escreveu um projeto para desenvolver na SEDUC sobre aulas de inclusão, um projeto de inclusão, sabe? E os professores não iam, sabe? Os professores eram dispensados das aulas para irem para o curso. E nós fizemos em praticamente todas as zonas. Nós escolhemos uma escola, modelo, ali uma escola que tivesse ali a estrutura para receber os outros, e nem todos os professores iam, sabe? E nós ficávamos realmente perguntando, e por que eles reclamam tanto das dificuldades? Se nós estamos aqui tentando ajudar, porque não vai ter, gente, não vai ter uma receita de bolo, não vai ter um livrinho que nós vamos abrir e vamos dizer assim, ó, como trabalhar com deficiente físico. Como trabalhar com deficiente visual. Por que não vai ter isso? Até, né, tem um livro de 2000, que a professora Kátia, juntamente com os acadêmicos da época, escreveram, e agora a gente está fazendo de 2010, né, 2020, desculpa. Foi 2010 que a Kátia lançou um livro, e agora nós estamos lançando a segunda parte, né, nós estamos terminando de escrever em 2020, onde nós vamos trazendo as experiências dos acadêmicos. Quem faz as atividades são os acadêmicos que estão escrevendo nesse livro. E nada mais são atividades de educação física. Tá? E eu estou falando de acadêmicos como vocês. Tá? A diferença é que eles com deficiência no PROAND, mas são alunos de terceiro período, de quinto período, de sétimo período, tá? E que eu penso que eles não vão ter dificuldade em encontrar alunos na escola com deficiência e vão ter essas barreiras. Mas é preciso nós fazermos essa reflexão, né? Se a dificuldade, as dificuldades que eu estou colocando na escola realmente tem a ver com o aluno, né? Ou será que sou eu que não quero, né, sair da minha zona de conforto? Tá bom? Então, essa é a nossa... Qual é o nosso maior desafio? Aulas de educação física com alunos com deficiência. Talvez seja isso. O nosso maior desafio é esse. O que eu vou encontrar, né? Como é que eu vou resolver a situação? Mas vocês aqui todos, quando depois terminar, né, o curso, vocês vão estar todos habilitados para trabalhar as aulas de educação física. Não tem como, gente, um curso de 60 horas fazer com que vocês aprendam tudo para trabalhar com pessoas com deficiência. Não tem. Tá? É a nossa busca constante. Eu digo isso porque foi isso que eu aprendi com a professora Kátia, lá atrás, no ano de 2000, quando eu entrei no PROAND, eu era acadêmica. Eu, professora Romina, professor Keegan, professora Graziella e tantos outros professores, professora Leonela, todos nós, a professora Leonela entrou no primeiro período, certo? Então, assim, nós aprendemos com o convívio, com a leitura, com a pesquisa. Não tem como não estudar, não tem como eu chegar e tentar improvisar. Vocês podem até conseguir por um tempo, mas não por todo o tempo. Então, o nosso maior desafio é realmente olhar e fazer aulas de educação física. O aluno com deficiência, eu estou falando, vai aparecer alunos com outras dificuldades. Se você não tiver um aluno com deficiência, mas você vai ter um aluno que vai ter problemas. Tá? Vai ter problemas na parte da coordenação motora. Está aí o professor Cleverton, que enfrenta no dia a dia os próprios alunos do curso de Educação Física que têm dificuldade na hora da execução das tarefas. Tá? E são colegas de vocês da Educação Física. E aparentemente não têm deficiência. São esses que a gente encontra na escola, gente. Eu não estou só dizendo Por isso que eu trouxe essa reflexão justamente isso, para nós pensarmos se realmente as dificuldades que eu tenho na escola é a pessoa com deficiência, é o aluno com deficiência. Na minha concepção, hoje, né, depois de 20 anos no PROAND, fora, né, contando assim o tempo que eu estou afastada há 6 anos para mestrado e para doutorado, mas convivendo, né, no meu período de mestrado e doutorado, continuei convivendo com pessoas com deficiência, porque a minha área de estudo, a área que eu comecei, que eu escolhi para trabalhar, para estudar, é igual, tá? Não importa se é na Europa, se é aqui, o aluno com deficiência é o mesmo.
né? É o cego, é o surdo, é o deficiente físico, é o deficiente intelectual, são as múltiplas deficiências. Tá? Então, isso vai acontecer. Agora, cabe a nós, enquanto professores, nossa formação ela é contínua, nós não temos que... Terminou a universidade, parou, acabou aqui, eu não vou estudar mais nada. Cheguei, passei no concurso, já estou recebendo agora pela CEMED, ou pela SEDUC, né, pelo Estado, pronto, estou aqui na minha zona de conforto, que venha. Aí realmente não tem como, tá, gente? Vocês vão ter. E aquele professor, eu tinha uma preocupação, né? Meu Deus, esses nossos colegas, essa é a minha preocupação quando eu era acadêmica, quando eles encontrarem lá na escola, né, e tal, como é que eles vão fazer? E aí a professora Kátia sempre falava isso para mim: o mercado engole, que você nem fica sabendo onde é que está essa pessoa. Tá? Mas depois, esse mundo é muito pequeno, ele gira, e tu acaba fazendo o quê? Hoje eu sou professora da universidade. Aí onde eu encontro ele? Nas formações. Quando eu sou convidada para ir palestrar, quando eu sou convidada para ministrar um curso, aí quando eu olho lá naquele grupo de professores que estão ali comigo, quem eu vejo? Um colega meu que estudou junto comigo na faculdade. E que talvez, né, naquele momento, não interessasse para ele, mas que agora... Né? Então, é isso que eu estou falando. O nosso desafio, gente, não é a pessoa com deficiência, são as aulas, é você parar para pensar, para fazer reflexão enquanto professor na sua formação. Tá bom? Vitor, posso continuar ou tem alguma pergunta aí? Na verdade, temos um comentário da Cíntia. A Cíntia está comentando sobre o vídeo, dizendo assim, ó, apesar da deficiência, o cachorrinho vivia a vida como um cachorro normal. Claro que as limitações poderiam impedir algumas atividades. Um menino com deficiência, né, se limitou a ficar sentado, deixando o mundo lá fora passar, vivendo na frente do videogame. A mãe foi muito esperta, incentivando o filho a não se limitar e sim a viver a vida e aproveitá-la, né? O cachorrinho foi o melhor presente que essa mãe deu para seu filho. Muitas vezes as mães não fazem isso, pelo contrário, isolam seus filhos. Aquilo que eu falei, né? Nós temos um texto, né? A professora Kátia discute muito isso conosco, a superproteção. Desde quando eu era acadêmica, eu também, né, tinha essa angústia. Por que esses pais fazem isso e tal? Mas é a superproteção, não tem como. Eles protegem os filhos porque eles não querem ver os filhos serem excluídos, serem sofrerem, né? Então tem mãe que... E só o tempo vai fazer com que essas mães... A nossa luta no PROAND é essa, é que essas mães sejam... Nós temos já muitas mães ativas. Hoje nós temos mães que não têm problema com os filhos de terem uma deficiência, que vão buscar os direitos deles, que vão atrás das coisas. Então, isso é bom, tá? Cíntia, tu usou um termo que eu esqueci de colocar lá nos termos, né? Pessoas normais. É como uma pessoa normal, um cachorro como um cachorro normal, né? Esse é um termo também que nós evitamos, né? De dizer assim, professor, ele fazia tudo igual uma pessoa normal. Às vezes eu tenho comentários assim, ou então, aspas, né? Normal. Então, nós também sugerimos não utilizar esse termo com deficiência e sem deficiência. Tá bom? Então, uma pessoa muito boa, assim, a sua colocação, porque eu lembrei desse termo agora. Então, eu tenho alunos com e sem deficiência, ponto. Aí depois a conversa rola, qual é a deficiência do seu aluno? Ele tem uma deficiência visual, ele tem uma baixa visão, ele tem a audição reduzida, aí né, surge, mas está muito, muito bom mesmo lembrar. Alunos, tá? Então, quando alguém falar, por quê? Porque existe o anormal, né? Há um tempo atrás até utilizavam esse termo. Então, nós somos extraterrestres, tem outros seres aqui na Terra junto conosco, né? Então vamos esclarecer. Eu tenho pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. É isso. Vai lá na escola e vocês já sabem. Falei aquele aluno, quantos alunos você tem? Eu tenho 30 alunos sem deficiência, eu tenho um aluno com deficiência. Olha aquele aluno, caramba, ele salta muito. Né? E aí geralmente a pessoa vem e coloca aquele tema. Mesmo ele tendo uma deficiência, ele salta muito. Né? Ele parece assim que coloca assim fica muito em evidência que ele é deficiente. Né? Olha, ele pinta igual uma pessoa normal, né? E estragou. Né? Ele pinta. Ele pinta porque ele tem um talento, ele salta porque ele consegue, né? Ele nada, ele corre. Tá? Eu não posso ficar fazendo esse tipo de comparação. Né? Comparação de que porque igual uma pessoa normal. Na verdade, ele
ocorre porque ele tem essa funcionalidade, ele pinta, ele, né? Então, é só nós tentarmos analisar o contexto todo da situação, tá bom, meninas? Então, mais uma, né, anotem aí, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, ok? Vamos ver mais um videozinho. Eu trouxe hoje. Não sei se vocês conhecem. Dance till the stars don't show. Mais um comentário sobre. Eu trouxe esse vídeo para vocês perceberem que o surdo ele tem muito mais potencial do que, né, a gente imagina. Nós temos um projeto também da universidade que ele nasceu de dentro do ProAND, que é o Prodagim, onde a professora Leonela é coordenadora, e nós desenvolvemos, ela desenvolve a dança. Né? Nós temos a Tainara, que é surda, né, e ela faz parte do grupo. Só para perceber o quanto nós temos de potencial numa pessoa, e muitas vezes o fato de a gente não ter o conhecimento da vibração, né, de sentir o som, aí você acha que a pessoa não vai, né, poder desenvolver, né, poder participar de uma atividade. Tá? Então, nada mais é do que o que a gente encontra na escola. Nós encontramos crianças que não enxergam, mas que conseguem fazer tem outras funções, né? Um aluno que está na cadeira de roda, que ele pode vivenciar muitas atividades naquela cadeira. Né? Um aluno que talvez seja o hiperativo, que tenha o autismo,
mas que ele pode trazer um outro tipo, né, de funcionalidade, dependendo da tarefa, né, dependendo do grau também dessa atividade que ele vai fazer, nível dessa tarefa, atividade, e acaba podendo participar das aulas, né? Nós temos o surdo. Então, nós encontramos isso, mas no fundo nós encontramos, são pessoas, são crianças nas nossas aulas. É isso que nós encontramos na escola. São pessoas que estão, né, numa condição de aluno e que vão aprender. Só que cada um vai aprender e vai realizar talvez, né, a atividade de uma maneira. Eu não posso pedir que todos eles realizem da mesma maneira. Tá? Então, esse é o nosso desafio. São as nossas aulas, tá, gente? A dificuldade, tá, ela vai aparecer em qualquer momento da nossa vida. Tá? Mas o que nós vamos fazer são aulas de educação física. A dança, a corrida, os lançamentos, a natação, o que nós aprendemos durante o nosso curso. Essa reflexão é o que eu aprendo e o que eu posso fazer na escola. Tá? Quais as deficiências que nós podemos encontrar? A maioria das vezes são essas. Nós vamos ter N comprometimentos também, que talvez não tenham laudo, como a Socorro, né? Ainda agora citou o exemplo. Mas nem por isso eu vou deixar de olhar que é um aluno, né? Que é uma pessoa na minha turma, e que eu vou ter que descobrir de alguma maneira qual é a funcionalidade dele. Tá? Não posso, de uma hora para outra, dizer que eu não quero, que eu não posso. Tá? Mas são aulas de educação física, gente. A dança, ela faz parte do nosso conteúdo. De que forma você vai realizar a dança? Pode ser a dança lúdica, pode ser a dança criativa. Então, a Leonela começou a desenvolver pequenininho, né? Hoje o projeto tem muitos alunos. E o ProAnd está ali, pertinho dela também. Tá? Quando chega na hora da dança, os alunos vão para lá, e aí consegue desenvolver, consegue fazer essa interação. A dança traz muitos benefícios para as crianças, né? Para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, né? A Leonela tem uma faixa etária ali, ela trabalha com crianças, né, adolescentes e adultos. Tá? Evidente que eu não consigo colocar na mesma turma crianças sem deficiência, e eu estou falando uma situação de um programa. Tá? Não estou falando da escola. Um programa é diferente. O Prodagin ali está focado na parte da dança que atende os alunos do ProAnd, para pessoas com deficiência. Vai na escola, isso não quer dizer que aquele aluno não possa participar de uma apresentação do Dia das Mães, do Dia dos Pais, né, do Dia dos Professores, o próprio Dia do Estudante. Eu não posso colocar o aluno para fazer algo que ele, né, possa interagir com o resto da turma. É só mais uma atividade que ele consegue fazer. Tá? Então, a nossa questão é como o professor encara a sua prática. É isso que nós temos que discutir aqui, essa prática que vocês estão hoje, né, quando eu falo prática, eu estou dizendo a prática enquanto professor de educação física, que vocês estão tendo a possibilidade de estar estudando dentro de uma universidade, né, estão tendo um momento de discussão, de leitura, de aprendizado, e que vocês vão ter que colocar isso depois na escola. Essa é a nossa reflexão, a reflexão de que eu, né, enquanto professor, tenho, né, o meu papel na escola, e é um papel importante, né, de, né, trazer o aprendizado para aquele aluno, né, independente de ter ou não deficiência. Tá bom, gente? Eu quero que vocês sempre pensem nisso. A professora Minerva, essa disciplina é voltada para pessoas com deficiência, mas hoje a nossa reflexão é isso, porque na vida das falas, sempre é o aluno com deficiência que está me trazendo essa dificuldade. Professora, a minha aula saiu ótima, mas tem um aluno com deficiência lá que me atrapalha muito. Ai, se eu pudesse, colocava ele de lado. Mas será que é só ele? E os outros que não conseguem fazer direitinho aí? Tu também tem esse olhar diferente para ele? É só para nós, né, refletirmos sobre isso. Aula de educação física. É isso que nós fazemos. São as nossas aulas, são as nossas atividades. Tá? Coordenação, são as nossas habilidades, é o conjunto que vai fazer com que essas pessoas, vão fazer com que essas pessoas participem das nossas aulas. E aí torna uma aula prazerosa. Estou pensando no todo, eu não estou pensando só nas partes, eu não estou pensando só naquele aluno, né, que consegue saltar, que consegue correr. Esse aluno eu tenho certeza que ele não vai me trazer dificuldade. A minha aula ele não vai, né, como alguns dizem, né, desculpa, eu ia falar vocês, trazer, né, dificuldade para a minha aula, não vem trazer dificuldade para a minha aula. Mas é o geral, é uma aula de educação física que eu pretendo realizar, é o nosso dia a dia. O que vocês fazem? Imagina
se vocês tivessem, estou dando um exemplo aqui, né? Além de planejar as aulas de vocês, vocês fossem, né, também fazer a merenda da escola. Aí vocês estavam fazendo uma atividade que vocês não estão, talvez, né? Pode até ter algum cozinheiro na turma, né? Mas vocês não estão estudando para ser cozinheiro, vocês estão estudando para ser professores de educação física, para discutir. Né? E aí você faz uma aula de educação física excelente. E aí depois você vai lá, vai para a cozinha, mas você não é um bom cozinheiro. Então é isso, é preparar, tem que se preparar para ir para a sala. Eu preciso ter esse discernimento de realizar até que ponto eu tenho essa dificuldade ou não enquanto professor. Tá? Vitor, tem alguma pergunta? Posso seguir? Falta pouco. Tem uma pergunta da Jamile. Ela está perguntando assim, ó, enquanto a trabalhar com autistas, né, o que a senhora sugere para as aulas de educação física, né, como inserir eles? Jamile, o autista, nós precisamos saber o nível desse autista, não é? Para ele estar na escola, tá? Para ele acompanhar uma turma, tá? Ele vai ter que a gente vai ter que saber o nível desse autista. E aí, a partir desse nível, ele fala, ele consegue interagir com a turma, tá? Ele tem aquele problema do afastamento, da socialização, aí eu tenho que traçar esse perfil. Quando vocês chegam no começo do ano, acredito que tenha isso, né, nas escolas, que é o exame biométrico, né, faz lá, medição, não sei o quê, né, eu até conversei uma vez com um professor da CEMED, ele me disse que tinha isso, né, tem professor que passa o ano inteiro com a balança de um lado para o outro, no Ministério de Educação Física, mas fica enrolando com a balança de um lado para o outro, né, estou fazendo o quê? Exame biométrico, porque estão pedindo, tá? Apareceu o aluno, né, um autista, as características você vai saber, né? Você vai começar a perceber isso, né? A Jamília está citando um exemplo aí, né? Jamília, você percebeu que ele era autista. E aí depois foi constatado porque você tinha um laudo, né? E aí, professora, ele não consegue acompanhar as minhas aulas. Eu estou numa turma regular. Tá? Ele não consegue acompanhar as minhas aulas. Aqui em Manaus, eu não sei como é que funciona aí no interior de vocês, mas aqui em Manaus tem uma pessoa que um dia desses a gente estava tentando discutir como é que era o termo que nós utilizávamos para ele, né? Era eu, Kátia, a professora Romina, Kiga. Como é que era o nome da pessoa que acompanha ele durante as atividades? Se era auxiliar educacional, se era estagiário. Tem um termo, se a professora Romina lembrar aí para ela escrever aí no chat, se ela ainda tiver, que essa pessoa vai ter que ajudar nas suas aulas. Porque, imagina, se for o grau desse autismo, ele for um grau, né, elevado, grave, como é que você vai conseguir, se ele tiver os maneirismos, se ele não conseguir, se ele não suportar os barulhos, ruídos, se ele não conseguir fazer algumas atividades sozinhos, a partir do momento que o seu olhar é voltado só para ele, e os outros alunos que tu tem na turma? Imagina você com um aluno, com uma turma de quinto ano, quarto, quinto ano. A partir do momento que você olha para ele, dá. E o conteúdo, professora? O conteúdo vai ser o conteúdo das habilidades que você considera que ele tem que aprender. Se é locomoção, se é manipulação. Esses conteúdos, eles vão ser os mesmos conteúdos que tu vai ensinar para a turma, do Fundamental 1, do Fundamental 2. Agora, as estratégias, talvez você vai ter que mudar, principalmente se ele, dependendo do nível dele. Mas eu não sei se um aluno com comprometimento grave, ele vai estar numa sala regular, pode até ser que esteja, mas ele vai ter que ter um auxiliar, você vai ter que ter um auxiliar nas suas aulas, porque você não vai conseguir ministrar a aula, isso aí é certo, você não vai conseguir ministrar a aula com 30 alunos e um autista grave. Vai chegar um momento que ele vai fugir da sua aula, ou ele vai ficar sentado no chão, ele não vai interagir, porque ou você olha para os 29, ou você olha para ele. Ele não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí realmente você vai precisar de um auxiliar para as suas aulas. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, Vitor? A professora Romina colocou aqui, auxiliar de vida escolar. Isso, auxiliar de vida escolar, que eu não sabia que tinha. Né? Eu e a professora Kátia conversando sobre um trabalho, e realmente tem esse auxiliar de vida escolar.
que ele acompanha o professor. Não sei se na escola, se vocês aí no interior já ouviram falar sobre o papel. Ele deve ter outro nome também, acho que o professor Kigan disse que tem um outro nome. E essa pessoa, ela pode ser um estagiário ou não, ela fica lá, ela fica acompanhando ele. Tem alguns que são proativos, mas tem outros que nem tanto. Então, se for só para reparar ele, ela não tem que acompanhar as atividades, tem que fazer de tudo para nós. Assim, acho que quando a professora Kátia pensou em os pais nas aulas do PROAND, ainda nem existia esse auxiliar de vida escolar. Mas nada mais é do que uma mãe dentro das nossas atividades no PROAND, a mãe que acompanha, porque eu tenho um professor, né, que é um estagiário, um bolsista, que é acadêmico, como vocês, e eu tenho 10, 20, 30 alunos com deficiência, e eu tenho que ter um acompanhante para esses alunos, porque senão ele não consegue ministrar aula. Mas eu estou falando de pessoas com deficiência, eu não estou falando numa turma regular, onde o professor diz, saltar com uma perna só, e todo mundo consegue saltar. E eu consigo observar. Agora, se eu tiver um autista no meio, e esse auxiliar de vida escolar, ele não estiver presente, eu não vou conseguir que essa pessoa, que esse aluno autista fique nas minhas aulas, porque eu não vou conseguir acompanhá-los e deixar os outros alunos sem olhar a atividade com eles. Tá? Então, é bem difícil um aluno autista. Tá? Mais alguma? Comentários aqui, a professora Romina falou que na CEMED de Manaus utiliza-se o termo mediador, e o Anderton fala que lá em Itacoatiara é auxiliar de vida, né, e o que ele conhece, né, desses auxiliares, nenhum é acadêmico ou possui algum tipo de formação. É verdade. Foi aquilo que eu falei. É o Wendel, né, que está falando? Ele não tem a formação para trabalhar, não tem formação de educação física, muitas vezes. É como se fosse assim, né? Pede-se estagiário, o estagiário vai lá, pode ser um estagiário do ensino médio, pode. E aí você vai encontrar, você pode encontrar N perfis, o perfil do melhor até o pior. Então, nós temos que rever isso também. E de que forma ele pode ser útil na tua sala, porque senão ele vai ficar pendurado no celular, o menino vai para um lado, ele puxa o braço do menino. O menino vai para o outro, ele puxa o braço. E o professor de educação física querendo ministrar a aula dele. E o aluno corre para um lado, corre para o outro. Tem aprendizado nisso? Não tem. Está valendo a pena ele estar na aula? Não. É por isso que nós defendemos que nem todos os alunos com deficiência, gente, eles vão estar na escola, numa escola regular. Tá? Nem sempre. Não tem como você pensar que todos os alunos têm que estar na escola, porque tem uns que não conseguem acompanhar as atividades. E aí esse aluno, ele está ali, é preferível que ele esteja num lugar onde tenham outras pessoas com deficiência e que nós possamos ter um olhar diferenciado numa metodologia própria para que ele possa se desenvolver, é o que nós fazemos no PROAND, tá? Então, professora, no PROAND nós não trabalhamos a parte dessa palavra inclusão no PROAND, não é isso, porque eu trabalho só com pessoas com deficiência, tá bom? Mas o nosso tema não é hoje inclusão, nosso tema é a reflexão que nós estamos fazendo sobre eu enquanto professora, tá bom? Para vocês perceberem, não podemos colocar a culpa no aluno, tá? Porque o professor coloca a culpa no aluno, a minha aula não dá certo por causa do aluno, não é, tá bom? Educação física é isso, gente, são essas atividades que nós fazemos, tá? Atividades que tem ou não alunos com deficiência, atividades que eu possa trabalhar, rastejar, pular corda, isso é atividade de educação física, esse é o nosso questionamento. Tá? Esse é o nosso desafio, trabalhar a aula de educação física. Nossas considerações, tá? A decisão de inserir ou não algum aluno com deficiência em uma classe de ensino regular pode não depender exclusivamente do professor. Mas mesmo esse desempenho escolar desse aluno, né, e seu comportamento em sala de aula podem depender bastante da maneira como ele é recebido, tanto pelo professor quanto pelos seus colegas. Tá? Então, pensem bem que esse é o nosso papel, esse é o nosso desafio, de que maneira nós vamos fazer as nossas aulas e de que maneira esse aluno vai ser recebido nas nossas aulas. Aqui as minhas referências.
E aí, para finalizar, eu trouxe um videozinho que é para vocês perceberem como nós somos diferentes. Tá? Bom, gente, obrigada pela atenção de vocês e nós podemos ainda ter alguns minutinhos de pergunta, tá bem? Obrigada. Tudo bem, obrigado, professor Minerva. Quem quiser colocar a tua pergunta, ou se quiser abrir o microfone também, né? Isso, pode. Espero que vocês tenham gostado. Foi assim, foi um pouquinho, para não ter uma coisa muito chata, muito maçante para vocês, eu sei que também alguns trabalham, então a ideia é sempre trazer essa conversa, é bom ouvir vocês, eu gosto das perguntas, dos questionamentos, o fato de nós estarmos numa realidade que às vezes parece ser muito distante, não é, tá, gente? Aqui em Manaus, eu trabalho com estágio, o professor Vitor já está um tempinho, já vivenciou alguma coisa, né, no estágio com a gente aqui em Manaus. Apesar de ser novo na casa, o Vitor já assumiu mil utilidades. Vocês nem sabem, né? Ele é mais utilizado que Bombril. Então, no estágio a gente percebe muito isso, tá? Essa dificuldade de... Não só estágio, eu vivi residência pedagógica, eu, professora Kátia, trabalhamos em residência pedagógica, professor Cleverton agora está assumindo a residência pedagógica, então nós enfrentamos também isso que vocês estão falando aqui, sabe? Que vocês colocaram a fala da vivência na escola. Eu passo por isso também. Eu tenho esse relato dos acadêmicos, eu não estou muito, né, longe dessa realidade, tá bom? Então, eu gosto muito desse tipo de abordagem, de ouvir vocês,
Então, muito obrigada pela atenção e pela participação de vocês. Acho que ainda tem um pouquinho de tempo, tem? Se alguém quiser se manifestar, perguntar. Senão, eu costumo dizer que foi muito boa a minha apresentação, né, professor? Está todo mundo aí. Vamos lá. Enquanto o pessoal está, acho que está um pouquinho agora, deve ter batido aquela vergonha, né? Mas sempre, Neva, a tua exposição fez relembrar bastante coisa que eu vivi na escola, né? Atuando na escola. E a gente sempre encontra, né, os alunos com deficiência, né? Eu tive, logo no início, uma aluna cadeirante, né? E foi um desafio para mim trabalhar com ela, né? Porque era o desafio de fazer uma aula de educação física para todos, né? Para todos. E algumas coisas que eu aprendi nesse processo, primeiro, não tratar o aluno com deficiência como um coitadinho, né? Que, ninguém podia brigar com essa aluna, né? Que era cadeirante, porque, coitada, ela é deficiente, não pode brigar com ela, né? E pensa na menina que fazia uma fofoca, era essa. Gostava da fofoca, fazia umas intrigas na aula, era ela, né? Mas aquela visão de coitadinha, né? Então eu fui aprendendo essas coisas, né? Ela é igual a todos perante ali na aula, né? Eu tenho que tratá-los com dignidade, né? No momento que eu fico levando a outra como coitadinha, eu estou tirando a dignidade dela, né? E às vezes assim, eu acho que a avó dela, coitada, se não infartou com eu, enquanto professor de educação física da neta, não infartava mais, porque eu botava a menina para jogar queimada e botava uma para empurrar a cadeira dela, para ajudar, e saía, e a avó falava, meu Deus do céu, vai quebrar a cadeira de roda da minha neta, não sei o quê, não tem dinheiro para comprar outra. Eu falava, vó, a senhora quer que inclui ela? Não. Então, foi bem interessante. Isso é comum mesmo, tá? Esse olhar de coitadinho, né? Isso aí nós já passamos dessa fase, né? De olhar o deficiente como coitadinho, que ele não pode fazer isso, que ele não pode fazer aquilo. Isso também é muito ruim, isso é uma fase onde muitos se escondem até atrás disso, né? Eu também tive uma aluna, ela tinha deficiência visual, só que ela achava, pelo fato, né, ela era tão inocente, ela, né, entre aspas, que ela achava que ela fazia as coisas, como ela era cega, ela achava que ninguém estava vendo o que ela estava fazendo, né? Então, os meus acadêmicos, né, eles, no final da tarde, isso era no mestrado, eu estava no mestrado, eu estagiei, acho que praticamente o tempo todo que eu estava fora, os 6 anos que eu fiquei fora, eu estagiei no Instituto de Cegos, São Manuel, era tudo fim de tarde. Em verão, lá estávamos nós fazendo atividades com ele, era 2 vezes na semana. E no inverno nós fazíamos atividade dentro, nós tínhamos um salão lá, que era de taco até, o chão era de madeira, sabe? E aí os meninos montavam todas aquelas estruturas com acolchoado, que era para os deficientes visuais, os alunos passarem por baixo, passarem por cima, para não se machucarem, fazer rolamento. E aí ela chegava atrasada, porque era uma instituição, eles ficavam uma semana inteira nessa instituição. E ela chegava atrasada, e quando ela chegava atrasada, ela simplesmente ainda derrubava as coisas e ficava rindo por trás, só que nós estávamos vendo o que ela estava fazendo. Chegava com os tênis trocados, que era para a gente mandar ela voltar, porque ela não queria fazer atividade, né? Ela chegava com o tênis, né, calçando o pé de papagaio, tudo ela fazia para não fazer as aulas, né? E eu e a outra professora, a professora que já estava lá há mais tempo, né, que era uma acadêmica, nessa época ela não estava formada ainda, mas ela conhecia muito, e ela falava, né, olha, nós estamos vendo o que você está fazendo. E ela, né, ria por trás, assim, ela ria da gente, sabe, assim, tipo, tirando sarro na minha cara, né, no meu sotaque, lá vem a brasileira, ela falava assim, a minha professora brasileira, né? Então, eu passei por isso, assim, alguns constrangimentos, mas eu não deixava bater, não, né, meninos, vamos fazer de novo o nosso circuito, e aí, chamava ela de lado, dava lá aquela pequena advertência, né,
e mandava ela voltar para calçar os sapatos. E aí, quando ela queria, eu falei, então vamos fazer descalço. Ela disse, tá frio, faz de meia. Eu vou escorregar. Eu disse, escorrega não. Eu tinha resposta para tudo também. No meu primeiro ano eu era tímida, mas no meu segundo, terceiro ano, que eu já estava no doutorado, quando ela falava essas coisas para mim, ela vinha com o sapato trocado, eu dizia, vai fazer descalça. Aí ela, tá frio, faz de meia, eu vou cair, cai não. Cair não passa do chão, né? Porque o aluno também tem que ver isso, né? Ele tem essa possibilidade, mas ela ficava por trás do coitadinho, tá, gente? Ela queria se esconder nisso, tá? Verdade. Posso falar da nossa atividade? Acho que sim. Acho que Tem sim. pergunta? Não, daqui a pouco o povo vai embora e ninguém... Não, sem. Por enquanto aqui tá. Tá Não normal? temos pergunta. Se você só me permitir, professora Minerva, só comentar mais um caso aqui de uma aluna que eu tive Pode falar. na educação infantil. Hum. Era um grupo quatro anos, o CEMEI recebeu uma aluna com deficiência auditiva, e ela tinha uma pessoa que ficava com ela, que era uma intérprete, né, que ajudava ela, só que, assim, eu relembrei bastante coisas que eu estudei em Libras na graduação, naquele período, né, e o que que eu aprendi, né? Eu tenho que me comunicar com ela, né? A primeira coisa. Tudo bem, tem intérprete que me ajuda, mas eu quero me comunicar diretamente com ela. Então, isso, né? Isso ajudava bastante no aprendizado dela, né? Ver que eu tinha esse interesse de falar com ela. E eu usava as Libras, né? Libras com ela, né? Para me comunicar diretamente naquilo que eu sabia. E, como já comentou, né, pensando assim, que a pessoa surda, ela não pode dançar, né? As atividades que ela mais gostava eram as de dança. Nossa, quando era dança, eu chegava assim, ó, hoje a gente vai dançar. Ah, para quê? É só falar que ela já abriu o sorrisão, né? E tem as apresentações na escola e tudo mais, e ela dançava tudo, né? E ela não fazia as apresentações, sabe por quê? Porque a mãe era da igreja, e a mãe falava assim, não, ela não vai apresentar porque ela é da igreja. Então, assim, o entendimento dela para dança não era o fato dela ser surda, porque ela dançava e ela gostava, né? O que impedia ela era a mãe que falava que é da igreja e não ia dançar, né? Isso me fez lembrar minha primeira experiência também, gente. Vamos contar mais esse caso, né? Vocês acham que eu não passei mico também quando eu era acadêmica? Nossa! Se a Kátia tivesse aí, ela ia lembrar disso. Nós tínhamos uma turma de cegos no ProAnd, tá? Então, imagina, cegos. E aí, eu e uma outra acadêmica, a professora Ieda, hoje ela é professora lá, né? Não mora mais em Manaus. E aí, nós fomos ministrar essa aula, né? Nós tínhamos sala de dança ainda, na FEF, era uma sala de dança que hoje é onde é a academia, ali, os banheiros, sabe, Vitor? Funciona ali, era no bloco A. E aí, o espelho, eu fiz todo aquele ritual, imagina, eu coloquei o cego tudo de frente para o espelho. Crente que eles iam acompanhar o quê, né? Era uma turma de cegos, aí eu coloquei todos os cegos, eu e essa minha colega, e coloquei a música bem alta mesmo. E aí eu e a professora, e a Ieda, né, minha amiga, ficávamos cantando, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. E aí eles se chocavam, eles se batiam lado a lado, porque na minha cabeça, bastava eles ouvirem a música, que eles iam perceber tudo, né? E eu não dava indicação, esse pra lá e pra cá era horrível, porque eu não sabia, eles não sabiam que o pra cá era pra direita ou pra esquerda, era para frente ou para trás, né? E o som bem alto, eu gritando, né? E a professora Kátia chega na hora e vê essa confusão toda, né? E ela, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu era acadêmica, né? Quando nós somos acadêmicos, tudo é permitido porque a gente está aprendendo, mas é um desafio, sabe? E aí eu sempre lembro, olha, essa minha experiência como professora, depois eu acabei, por ironia do destino, eu fui trabalhar com cegos no mestrado e no doutorado. Mas essa minha experiência foi a minha primeira experiência com cego, que até hoje, assim, eu lembro, né,
Você também estava nessa aula, Romina? Então, era eu, deveria ser eu, você, a Ieda, nós éramos acadêmicas, quinto, sexto período, tá? E nós só tínhamos a professora Kátia. A professora Kátia se dividia assim em mil, porque era professora da faculdade, né? Ela trabalhava com o ProAnd no HUGV de manhã e de tarde ela estava com a gente, mas ela tinha as aulas. Então, ela não abandonava, mas ela deixava a gente fazer nossa disciplina. Quer fazer uma aula de dança, faz. Só que ela chegou lá e viu aquela loucura, tá, gente? Não era uma aula de dança, era uma gritaria só. E os alunos não se entendiam, porque eles não enxergavam, tá? Eles não eram surdos. E a gente colocou aquela música bem alta. Nossa, depois a gente ria tanto, meu Deus, o que nós fizemos, tá? E depois eu fui trabalhar com cego, né? Eu fui aprender tudo. E isso foi assim, foi um grande aprendizado para mim, assim. Eu gosto de ver dessas histórias assim, porque nos remete assim, enquanto acadêmicos, né? A vivência, o vivenciar essas atividades, gente, elas são ricas, são oportunidades que a gente não deve deixar passar. Eu sei que a maioria precisa trabalhar, precisa ter dinheiro e tal, mas se tiver oportunidade de fazer um trabalho como voluntário numa instituição, atuar enquanto professor, colocando em prática um pouquinho do que vocês estão aprendendo, vale muito, porque aí vocês não chegam na escola cru, sabe? Não chega assim uma página em branco. Você passa pela universidade, vocês têm um percurso, têm uma história. Eu acredito que isso que vale a pena, sabe? E isso me ajudou muito, tá? Na minha vida, na minha vivência, enquanto professora hoje. Nossa, e hoje eu sou coordenadora do ProAnd, para vocês terem uma ideia. Eu era acadêmica, eu comecei no ProAnd. Aí a professora Kátia, a partir do momento que ela se afastou e hoje ela está aposentada, ela não nos abandonou, ela continua sendo, para mim ela sempre vai ser, porque ela foi, né, a idealizadora do projeto, ela está sempre dando. E é ótimo, sabe assim, ter uma pessoa que você, parece assim que ela dava força para a gente, eu estava tranquila, ela estava ali, né, e fui, né, aprendendo, errando, e hoje eu estou aqui compartilhando isso com vocês. E eu espero muito, assim, que vocês tenham muitas experiências boas. Errando, não tem problema de errar. O problema é quando vocês erram e permanecem no erro, tá? Mas o erro, muitas vezes, ele vem com aprendizado. E o aprendizado vai amadurecendo. E vai tornando vocês mais fortes. E vai trazendo outros questionamentos que fazem a busca da pesquisa. Tá? Não tem como a gente trabalhar com deficientes se não for estudar, não tem como eu estudar, eu tenho que estudar, tá, gente? Eu tenho que estudar, porque cada caso é um caso, nós somos diferentes. Tá? Não adianta que nós não vamos ter alunos parecidos, não. Tá? E deficiência também é igualzinho, nós somos únicos, tá bom? Ok? Posso falar sobre a nossa atividade, Vitor? Pode sim. Tá, vamos lá. Eu postei a nossa atividade, eu não sei o que aconteceu, também não sei os grupos, se tem alguns aí, né? Eu coloquei um documento que era para vocês preencherem e montarem as equipes. Né? E aí, muitos mandaram. Eu dei um prazo longo, né? No domingo, à noite, era para até meio-dia. Eu deixei passar, no outro dia eu pedi para... Né? Então, eu deixei o domingo todo. E aí, por acaso, ainda faltou grupos. Hoje, a equipe de Lábrea, a turma de Lábrea, veio muita gente. Tá? Entrei em contato com o professor, né, o tutor, né, para ele, o Fábio, para ele entrar em contato com o tutor presencial sobre a atividade. Falei com a professora Zaira, com a professora Eveline, com o professor André, né, e com o Fábio. Falei com todos esses, expliquei direitinho, mas ainda assim, alguns alunos não preencheram, não mandaram suas equipes. Mandei individual para cada um de vocês, entrei lá no nosso ambiente e mandei todas as orientações. Ainda assim, tá? Boa noite, professora, obrigada pela sua presença. Ainda assim, teve gente que não fez, tá bom? Então, vai ter frequência? Vai, né, Vitor? A partir do momento que entra aí, vai ter frequência? Tem alguém perguntando nisso aí? Nos encontros online, a gente não tem feito a frequência, porque a gente não está emitindo certificado, só nas atividades certificado. Ah, sim. Ok. Respondido, né, coleguinha que perguntou aí.
E aí eu enviei, tá, a atividade hoje, principalmente para aqueles alunos que tinham formado os grupos, né? Tanto é que o professor falou no começo que a data da entrega do trabalho, da atividade, é dia 5 de outubro, tá bom? Então, tem um prazo aí, porque houve, assim, eu passei por alguns problemas e eu tive um atraso nas minhas atividades e pedi para o professor trocar um pouco as datas e foi possível isso, tá bom? Então, eu mandei o documento que eu mandei para vocês. Tem uma planilha no Excel, que são as equipes que foram enviadas para mim, né? Acho que se repetiram, claro, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? João, Maria, José. O João mandou. Aí, daqui a pouco, o José manda. José, Maria, João. Aí, daqui a pouco, né? A Maria. Maria, José, João. Então, mandaram. Só que só vale um, né? Então, eu só marquei ali e mandei. Então, uma equipe já está formada. Mandei o Excel com as equipes que eu recebi. Enviei um roteiro, onde vocês vão ter que ler para entender como é que faz um plano de aula, as partes do plano de aula, início, meio e fim, que é a atividade de aquecimento, a atividade principal e a volta calma. Tá? Professora, são quantas atividades nesse plano de aula? 5. Por quê? Porque tem um aquecimento, é uma atividade. Tem 3 atividades na parte principal e tem uma volta calma. Então, são 5 atividades que vocês têm que apresentar no plano de aula. E eu mandei um modelo de plano de aula que eu utilizo no ProAnd, que é um modelo muito fácil, tá bom? Então, utilizem aquele plano de aula que eu mandei ali. Eu até coloquei lá todas as orientações, tem lá balãozinhos vermelhinhos para vocês com os comentários. Tá bom? Tá em um Word. Por que eu mandei um Word? Vocês vão apagar todos os balãozinhos e podem editar, porque vocês vão ter que entregar o plano de aula. Eu não quero roteiro, eu quero que vocês preencham o plano de aula com as atividades. Determinei o conteúdo que cada equipe vai trabalhar e determinei a deficiência. Tá bom? Então, cada equipe tem uma deficiência que vai ser trabalhada. Nós temos paralisia cerebral, nós temos autismo, nós temos síndrome de Down, baixa visão, cego, surdo, acho que é isso, tá? Então, elas vão, né, variando. E os conteúdos são, o geral é habilidades motoras básicas. Dentro das habilidades motoras básicas, nós temos locomoção, manipulação e equilíbrio. Bom? Equilíbrio. Daiane, pode desligar o teu microfone, Daiane? Obrigada. Aí, então, assim, o conteúdo, tá? Habilidades motoras básicas, embaixo, locomoção, por exemplo, ou manipulação, ou equilíbrio. E aí você vai fazer os objetivos para cada atividade e depois descreve a atividade. Aí coloca lá, os recursos são os materiais, e eu coloquei bem grande que aluno não é recurso, tá, gente? Aluno não é recurso, aluno é o participante da aula, tá bom? E avaliação, como é que você vai avaliar se o seu conteúdo, se a sua aula, o aluno aprendeu ou não, tá bom? Ficou difícil ou querem que eu explique de novo? Alguém já viu isso na postagem ou não? Nós postamos de tarde, foi, né, professor? Foi de tarde, já estava alguns grupos. O grupo que deu mais problema foi o grupo de Lábrea, tá, gente? O grupo de Lábrea, porque muita gente não tinha enviado. Por isso que eu mandei para o tutor conferir, e aí depois o Francisco, do nosso, que ele cuida aqui da parte da EAD, ele foi detectando, ele disse, olha, professora, tem aluno XYZ de Itacoatiara que está fora, não está em equipe. Tem aluno de Lábrea que não estão aqui. Aí ele foi mostrando os pontos, né, que estavam acontecendo. E aí o último que ele me disse foi de Lábrea. Aí eu entrei em contato com o professor Fábio e pedi para ele entrar em contato com o tutor presencial, tá bom? Que era para justamente o tutor presencial entrar em contato com vocês, né? E aí perguntar, né? Olha, não preencheu, não viu o recado, porque foi enviado no ambiente de vocês. Tá bom?
Mas os tutores, a Eveline, a Zaira, o André, eles participaram, só o professor Fábio que não estava, né? Nesse dia ele não sei o que aconteceu. Mas eles participaram de uma reunião comigo e eu expliquei direitinho para eles. Então, vocês também, se o tutor presencial ele tiver algum tipo de dúvida, o tutor, né, daqui, ele sabe, porque elas fizeram reunião, eu fiz reunião com eles e eles tiraram as dúvidas, eles sabem direitinho o que é para fazer. De nada, Diana. Por isso que eu falei para o Vitor que eu queria hoje fazer também. Que sorte, né, que calhou de eu ter aula com vocês e nós falamos sobre a minha atividade, tá? Então, professora, resumindo, a senhora mandou tudo lá detalhado, tá? Isso. O que eu tenho que mandar, né, entregar? Você tem que entregar somente o modelo do plano de aula preenchido. Não manda roteiro, não. O roteiro é para vocês lerem, relerem, para saber o que eu estou pedindo para vocês. É um roteirinho lá, tá tudo, pergunta, né? Cada parte do plano de aula eu estou respondendo em vermelho para vocês. Eu fiz assim. E lá no plano de aula tem lá os balãozinhos com os comentários também para dizer, né? Aí eu determinei, é uma turma do ensino fundamental 1, crianças dos 6 aos 10 anos, e dentro dessa turma são 20 alunos e dentro tem um aluno com deficiência. Aí, quando eu estipulei o conteúdo para vocês, eu já coloquei qual era a deficiência que vocês iam trabalhar, tá bom? Paralisia cerebral em cadeira de roda, poliomielite em cadeira de roda, amputado, entendeu? E assim sucessivamente. Eu expliquei isso também no texto para vocês. Ok? Dúvidas, perguntas? Parece que aqui as dúvidas já foram sanadas aqui, pelo menos no chat, mas eu acho que é importante frisar, né, que qualquer coisa, né, o caminho é mandar mensagem lá no ambiente, né? Pode até comunicar o tutor para ele entrar em contato com a gente, beleza, comunica, mas primeiro, antes de fazer essa comunicação com o tutor, primeiro entra no ambiente, deixa a mensagem lá, porque no ambiente é o lugar oficial, né? Quando a gente entra em contato pelo WhatsApp, alguma coisa assim, né? Isso não é oficial, isso se perde, né? E no ambiente fica registrado, tá? Então, manda mensagem no ambiente e depois avisa o tutor para entrar em contato com a gente, né? Com a professora Minerva, porque daí, né? A gente sabe que chegou alguma coisa. A gente pode até olhar com maior, né? Com a maior rapidez, tá bom? Tá. O Eduardo fez uma pergunta, né? Todos devem enviar o plano ou apenas um? Não, gente, é um trabalho em equipe, é só um plano, por favor. Tá? É só um plano para cada equipe. Por isso que eu fiz o trabalho em equipe. Tá bom? Vamos fazer só um plano. Reúne. Opa, tem pandemia, né, professora? Então ninguém reúne. Faz por e-mail, faz uma atividade, faz outra, alguém monta o plano e manda. Mas é só um plano por equipe. Tá bom? Mais perguntas? Não? Acho que não. Você descobriu qual é, semana que vem, quem é o próximo encontro online? Opa! Não descobri. Deixa eu abrir aqui o... Será que é o Bonitão de Coari? Olha que eu acho que é. Deixa eu olhar aqui. Professora Minerva, a gente agradece bastante, né? Deixar para você fazer a tua última mensagem aí, enquanto eu vou... Professor Vitor, só um momento. Não, eu estou vendo aqui, Marisson. Marisson, ok, talvez tenha sido um equívoco do Francisco quando eu expliquei para ele. É só um plano de aula por equipe. Ok? Professora, Eduardo, a minha pergunta é basicamente essa que o Mário acabou de refazer, no sentido assim, a gente vai fazer um plano, somos 4 pessoas, só que aí cada membro do grupo vai enviar no seu ambiente, certo? Não, eu só quero um plano para aparecer lá. Ah, ok. Só um plano, tá bom? Então, nesse caso, por exemplo, a gente faz aqui o do meu grupo, e aí eu envio pelos meus colegas, e já vai contar a nota deles. Isso mesmo.
Ok. Essa era a dúvida. Obrigado, professora. Nara, eu vou pedir para o Francisco corrigir lá, tá bom? Se ele colocou mais ou menos isso, eu vou pedir para ele corrigir. É um plano de aula por equipe, por isso que eu fiz em equipe, tá bom? Então, vocês espalhem para todos os colegas, assim, como pólvora, tá? Que é só um, não é mais dois, não. Só um plano. Para eu me despedir, professor? Isso. Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer a todos pela paciência, pela participação. A EAD é uma coisa nova para mim, tá? Vocês são a minha primeira turma de educação motora para deficientes, tá? E eu fico muito feliz em contribuir, porque, assim, é uma coisa assim, parece assim, nossa, eu estou aqui em Manaus, mas eu estou podendo ajudar, né, de uma certa forma, passando a minha experiência para quem está em Lábrea, para quem é de Manacapuru, quem é de Maués, quem é de Itacoatiara, sabe? Isso a gente fica muito feliz. Além da nossa contribuição aqui em Manaus, eu estou podendo ajudar um pouquinho vocês com a disciplina. Estou fazendo o meu papel. A minha resposta para a sociedade é isso, é formar professores. Eu sou professora, né? Eu sou professora federal, então eu tenho que dar minha contribuição para a sociedade. Vocês são a nossa contribuição. Ai, meu Deus, caiu minha conexão. Eu estou te ouvindo. Apareceu aqui tentando conectar, não sei o que aconteceu. Então assim, eu fico muito feliz da participação de todos. Aproveitem as nossas aulas, os nossos encontros, para tirarem as dúvidas de vocês, tá? E de vez em quando leiam os artigos, vejam os vídeos. Eu vou ver se eu mando esses videozinhos, eu vou ver se eu consigo colocar na nossa sala, lá, né, no material, nas unidades, na unidade que eu tenho já postado para vocês, tá bom? Que é para vocês terem esses videozinhos para vocês refletirem de vez em quando sobre o nosso cotidiano enquanto professor de educação física. Professor Vitor, muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo apoio, foi muito legal você como mediador, porque me ajudou muito. Professor Clever. E acho que agora a professora Minerva caiu. Pessoal, então, agradeço a todos aí, vamos ver se até o final a professora Minerva volta, mas agradeço e confirmando, o próximo encontro das disciplinas será com o professor Cleverton, tá? Disciplina de voleibol. Então, só revendo, segunda-feira, encontro sobre a pesquisa, grupos de pesquisa, terça-feira, encontro com o professor Gabriel, da Universidade Estadual de Goiás, e na quinta-feira, encontro com o professor Cleverton, da disciplina de voleibol, tudo bem? Então, fica aí o convite para a próxima semana, tá? Desejo a todos um ótimo final de semana aí, tá? Se cuidem, fiquem bem, qualquer coisa, mandem mensagem no ambiente, tá bom? Uma boa noite a todos e até a próxima.